Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Eu tenho aqui comigo dois ilustres convidados que eu tenho certeza que vai transformar as nossas vidas. Fiquem até o final, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que a mensagem que eles trazem hoje vai livrar muitas mães da tão famosa culpa, não é mesmo? Pastor Luzimar, psicólogo. E eu tenho aqui neuropedagoga, a Anaí, né? Isso. Eu vou deixar ela se apresentar, gente, porque o currículo é meio complexo. E a gente estava aqui conversando, perguntando como que ela consegue ainda ser mãe. Porque hoje o assunto que nos traz aqui é a culpa materna. Tem um ditado que fala, né, pastor Luzimar, que quando nasce uma criança... Não, nasce a mãe... Nasce a mãe e nasce a culpa nasce junto. A culpa. É, tem a coisa pronto. da mulher, né, de carregar a culpa, né? Já vai sair, tá vai aí. deixar o filho em casa, ai meu Deus do céu, Ai, a Jesus. culpa, né? É. Ai, Jesus. Será que ele tá respirando? Será que vai sobreviver? Vem a capa, né? E A a capa Anaí- de super-heroína. Capa de vem super-heroína. junto. E a Anaí, ela, né, faz mestrado, né, Anaí? Tem especialização. Conta aí pra nós um pouco. Tenho 2 faculdades, né? Em pedagogia e supervisão escolar, outra em educação especial. Estou fazendo a minha terceira em psicologia, fazendo o mestrado, terminando esse ano, em tecnologias emergenciais na educação. E tenho 3 pós. Uau. E é mãe. Eu pensei que ele E ia falar, sou tem mãe de 3 três. filhos, tem 3 pós e 3 filhos. Tem 3 pós e 3 filhos. Tá Tenho certo. 3 filhos, exato. E não é, e são adolescentes, né? Sim, Então, 14, 11 e 4. Então, acho que Idades nós bem. estamos em boas mãos para falar do assunto culpa materna. Não? Tá aí a culpada. E aí? Você se sentia culpada, né? Como é que veio isso? De onde veio, assim, essa vontade, né, de buscar esse conhecimento que hoje você tem? E busca ainda, né? Primeiro vem... Com 3 filhos. Né? Eu Não. lembro que na minha primeira banca, né, que a gente diz, na minha primeira especialização, eu estava de 6 meses. Então, quando eu estava apresentando o meu trabalho de conclusão, a minha filha, né, hoje pulava demais na barriga, né? E eu ali tendo que falar e tendo que estar plena, né? Uhum. E a partir daquele momento eu disse, eu posso mostrar para ela e para tantas outras crianças que a gente pode sim fazer a diferença e para outras tantas mães dizer, sim, você pode também ir em busca dos seus sonhos, ir em busca dos seus objetivos, não deixando os filhos de lado, mas colocando e pegando pela mão, vamos juntos, caminhamos juntos. Uau. Fantástico, né? Sim. E aí vem aquele desejo, né, que eu sempre falo para o Luzimar. Não basta ter o conhecimento, não basta ter uma bagagem inteira de tantos diplomas, de tantos certificados, se tu não consegue transmitir, se tu não consegue passar, se tu não consegue se colocar à disposição do outro. Essa disposição ao outro faz com que tu comece a ter mais conhecimento, né? Porque é a interação com o outro que te leva a ter esse conhecimento. Mas a interação com o outro faz que o outro também tenha importância para si, tenha autoconhecimento, mas se torne também importante dentro da sociedade. Isso é o mais importante, é uma missão que a gente tem. Por isso que a gente faz as rodas de conversa. Uau, é um tempo de qualidade. Né? Isso. Porque a gente tem que mostrar, né, hoje para a nossa sociedade, né, para as mães, para as famílias, para os pais, que eles podem fazer o que eles... a gente sempre brinca, o que eles querem, mas com limites, mas dizer para o filho que ele está ali. Uhum. Ele tem a certeza que eles estão ali para qualquer coisa, mas que haja aquela confiabilidade, né? Independente se estar, né, presente ali naquele momento, porque muitos pais, eles passam muito tempo em casa, né, mas de corpo, e não estão emocionalmente ligados com os filhos. Acho que esse que é o problema. Né? Então, E é interessante que os filhos, a criança e o adolescente precisam saber que os pais estão ali para depois conseguir viver sem eles.
Uau. O vínculo, né? O vínculo vínculo. emocional, né? Não é nem a questão, quando eles se tornam adultos, a questão do corte, né? Do cordão umbilical, Sim. né? Mas o vínculo emocional, o vínculo que perpetua até o amadurecimento, ele é necessário para se tornar realmente uma criança e um adulto capaz de ser um adulto. E se constrói com essa presença, Exato. né? E é o que ela falou, não é uma presença física, é uma presença emocional. Emocional. Às vezes, fisicamente, ao longo da semana, ou até do mês, dependendo da função que os pais exercem fora de casa, às vezes essa presença física ela acontece até que mais esporádico, em muitos casos. Mas quando está presente fisicamente, de fato está presente, e mesmo estando ausente fisicamente, a presença emocional está ali. A ponto dos filhos, não, meu pai tem que saber, minha mãe tem que saber primeiro. Não vou fazer nada sem que meus pais saibam. Né? Exatamente por esse vínculo que é construído. Emocional. Esse vínculo ele é construído e é importante a gente ressaltar que através desse vínculo é que vem, né, a confiança, a Sim. credibilidade, o estímulo, a autoestima, né, o autoconhecimento, que na infância é primordial a gente trabalhar isso para que ele se torne um adulto. Que ele se torne um adulto consciente do que ele tem e do que ele veio ao mundo, né? Então a gente sempre diz, por exemplo, semana passada aconteceu um fato com a minha filha menor, né? Opa, conta que a gente quer saber. A gente adora história. História da vida real. Então eu sempre ensinamento. e eu sempre levo ela para a escola e eu digo assim para ela: quem é a filha da mamãe? Quem é a menina mais linda desse mundo? Quem é a menina mais inteligente? Ela sempre diz, Que né? idade que ela tem? 4. Sou eu, a Vivi, Ai, né? que Então lindo. eu vou todos os dias, né? E quando eu a vejo à noite, a mesma coisa. Ela me abraça, quando eu acordo ela a mesma coisa. E aí, alguns dias atrás, ela vinha dizendo: fulana não gosta de mim. Ela não brinca comigo. Daí semana passada eu disse, e eu vindo conversando com ela: filha, tu pode pegar outros colegas, vamos brincar com outros colegas. De repente ela está passando por uma fase que ela não quer brincar contigo. A gente às vezes escolhe alguns colegas, né? Por afinidade, ela quer brincar mais com fulano. E aí semana passada ela disse assim: mãe, a fulana veio e disse que eu era feia. E aí eu disse assim: é mesmo, Vivi? E o que tu fez? Mãe, eu lembrei do que você falou. Sim, o que você fez? Eu coloquei a mão aqui e disse assim: eu não sou feia, fulano, eu sou muito bonita. Porque a minha mãe disse que eu sou bonita. Pronto. Então, a autoafirmação na infância, ela sabe quem ela é. Não importa o que os outros vão dizer para ela, né? Podem dizer, entrar no ouvido e sair no outro, mas ela se conhece, ela sabe quem ela é, né? E é assim como a gente é com Jesus, né? Sim. Se a gente sabe quem é, A identidade. a identidade. Se a gente Quando sabe, a nossa identidade é revelada, ninguém nos segura. Ninguém. Jesus não tinha um problema de identidade, né? Ele sabia de onde ele tinha vindo. Sim. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui e ele sabia para onde ele ia. E o que ele tinha que fazer, né? Exatamente. E hoje a gente vê com esse vínculo emocional, ele está sendo substituído, né, por tantos artefatos tecnológicos. Exato. O que são os artefatos tecnológicos? Olha o que aconteceu ontem, né? Na questão na escola. São celular, tablet, computador, jogos, né, televisão, o TikTok, né? São coisas que a maturação cerebral ainda não está preparada. E os pais deixam, né, à vontade, à disposição para as crianças. Para que eles fiquem ausentes. Exato. O ausente é o quê, né, Luzimar? Eu quero um tempo, né, um tempo para mim. Eu vou olhar a televisão, né? Eu vou fazer outras coisas, ou até mesmo ficar no celular. Né? Nas redes sociais. Fulana tá postando tal coisa, então ou eu vou postar WhatsApp tal coisa, mesmo, né? Sim.
Então, não há um tempo de qualidade nesse sentido. E há essa babá eletrônica aonde está sendo colocado, né? Está sendo liberados tantos laudos, né? Uma demanda de laudos que estão acontecendo para crianças e que muitas vezes esses laudos, não vou dizer que é incorreto, né, Luzimar? Sim. Não é nem... Mas que tem uma avalanche de Mas que- laudos. que estão acontecendo Parece por que tá virando coisas- moda. por coisas de Né? falta de orientação familiar, né? Se eu tenho que E comprovar... com consequências sérias. Terríveis. Esses dias eu estava conversando com uma... Eu acho que eu comentei contigo, né? Eu estava conversando com uma pediatra, né? Uhum. E aí ela dizendo assim, tu sabe, né, que esses dias eu estava estudando e hoje nós temos os autistas fakes. Daí eu disse assim, é mesmo? Eu disse sim, porque ele está tão focado no tablet ou no celular, aqui, com o olhar vidrado, que quando a gente tira, né, ele tem o olhar perdido. Ele não sabe interagir. Então, ele precisa daquele tempo, ele precisa ser ensinado e acolhido. Não sabe interagir, que é um dos sinais do Do autismo. É, Só que é fake, né? exatamente. Sim, porque ele não é um autista. Porque né? é uma questão de construção que os pais vão fazer com o filho de interagir com pessoas. Exato. Porque hoje falta aquele olho no olho, né? Falta, Sim. falta. Então é aquela perda do relacionamento, né? Uhum. Mas sabe que vocês tocaram num ponto aí que existe uma diferença, né? Naquilo que eu faço e naquilo que o outro percebe que eu faço. Então, eu posso achar que eu tô dando um tempo de qualidade pro meu filho e que eu tô amando ele. Uhum. Mas a pergunta é, ele tá se sentindo amado? Aí eu tenho uma amiga que fala, né? Ela é, meu Deus, maravilhosa, com criação de filhos, assim, tem 4, sabe? Fantástica. Daí ela fala, o tanquinho deles precisa estar cheio. Uhum. Isso. Né? A tua filha, ela conseguiu não ter a identidade dela abalada por aquilo, porque ela tinha o tanquinho dela cheio. Ela se sentia amada. Né? Então, o Pablo Marçal, ele fala, né, que ao invés de dizer eu te amo, a gente tinha que perguntar pro filho assim, filho, você se sente amado por mim? Uhum. Perguntar pra esposa, né? Esposa, você se sente amada por mim? Marido, você se sente amado por mim? Que essa resposta é mais difícil, né? Sim. Porque essa resposta, o centro dela é a autorresponsabilidade. Tem a ver com aquilo que eu tô entregando, né? Não tem a ver com o outro. É. Então, a questão não é, eu fiz e cumpri e acabou. Não. Isso que você fez aí, encheu o tanquinho dele? Mas também há uma inversão aí, né? Porque quando o pai e a mãe acham que estão amando, ou a criança, ele acha que o filho está sendo amado e recebe tudo, dando todos os presentes, comprando tudo o que ele pediu e nunca dizendo não para as demandas que o filho quer. Então, que tipo de relacionamento ou que tipo de criança, né, eu estou querendo formar, né? Então, aquela criança, ela vai ser vista na escola ou na sociedade como ela vai se sentir, porque ela vai se tornar adolescente, adulto, ela não vai ter aquele alguém que vai dizer sim para tudo, né? E não vai, muitas vezes, nem sequer dividir com ela um brinquedo. Então, ela tem que sim ser frustrada. Ela Claro. Precisa ser frustrada. Aprender a lidar com as frustrações, né? Então, esse acolhimento de frustração faz parte da infância, faz parte do pai, a responsabilidade do pai e da mãe estar trabalhando com a criança. Faz parte com ela se sentir amada, né? Tivemos, Será que ela infelizmente... precisa de presente ou precisa de presença? Pois é. Emocional, né? Exato. Infelizmente, você começou a falar do fato que ocorreu... Foi ontem pela manhã, né? Ontem pela manhã, naquela escola em São Paulo. Eu achei até interessante que as professoras são professoras... A que morreu, por exemplo, tem 71 anos. Professoras de 60 e poucos anos, quer dizer, parece que é uma escola bem tradicional, certamente com princípios, enfim. E, de repente, um garoto de 13 anos começa a esfaquear as pessoas ali dentro.
Garoto da escola? Da escola. Isso foi ontem de manhã, às 10 da manhã, né? Em São Paulo. São Paulo. E essa professora de 71 anos veio a óbito. Nossa. E tá. Aí a gente pensa logo na família. Parece ter uma raiva ali, uma revolta. Porque ninguém vai para a sala de aula empunhando uma faca simplesmente para se divertir. Claro. Tem qualquer coisa dentro desse garoto que precisa ser pensado. O que está acontecendo? Parece uma raiva não canalizada. Aí entra a questão da família. E não tem jeito. Você falou de família, a gente pensa logo na mãe, que é essa questão da maternidade, né? Por isso que é importante tratar essa questão da culpa materna, que aí vem mais um sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Esse é um caso que foi noticiado, enfim, mas vários outros casos acontecendo mundo afora, em várias escolas, que tem a ver com os adolescentes, com esse comportamento, que é aquele resultado que está acontecendo dentro de casa. Ausências, abusos, abandonos, crenças de desamor, uma série de fatores que faz com que esse adolescente fique tão desconstruído, né? Nós estávamos vindo conversando até, né, no carro, e estávamos falando, dentro das fases cognitivas, né, a primeira fase, o sensório-motor, do nascimento até os 2 anos, a criança ela precisa da imitação, ela precisa do outro, né? Ela precisa ver, sentir o outro para poder aprender, ela precisa dessa interação. Aonde acontece? Ela vê o outro andar, ela precisa do estímulo, então ela precisa pegar na mão e começar a andar, né? Ela precisa ver. Ela precisa escutar alguém para conseguir também balbuciar alguma coisa, né? Então é aquela fase do pensamento simbólico onde ela começa, né, a querer imitar, a querer fazer o outro. Na adolescência, ele já precisa de regras. Ele precisa do não, ele precisa do acolhimento, né? Então ele precisa do discernimento. Ele é vulnerável a isso. E é onde começa, né? Não começa e nem termina, né? Porque vai ao longo da vida, né? E então os pais precisam estar muito presentes. Por quê? Porque é nessa fase que eles precisam de discernimento. Opa, será que é certo eu fazer isso? Se ele vem de valores já estabelecidos, princípios já estabelecidos, familiares, dizendo, não, eu não vou quebrar isso, né? Não por culpa, né? Mas porque eu sei das consequências. Exatamente. Né? Então ele vai começar a seguir. Esse caso do menino, né, que aconteceu ontem, de 13 anos, se a gente for ver o contexto dele, ele já tinha sido convidado pela escola esse ano, dia 28 de fevereiro, a se retirar da escola. Ele já havia tido um problema na escola anterior. Isto. Então, ele saiu, ele começou nessa escola dia 6 de março, pouco tempo. Né? Uau, então, ele tinha ocorrências. Nesse meio tempo, eu fiquei me perguntando, lendo as reportagens ontem, porque eu soube dessa notícia pelos meus alunos ontem à noite. Né? Eu não tinha visto. E elas estavam muito apreensivas quanto a isso. E aí, hoje pela manhã, eu lendo aquelas reportagens, eu fiquei pensando assim, poxa vida, esse adolescente, ele estava pedindo, clamando por socorro. É verdade. O que foi feito? Foi feito alguma orientação para essa família? Foi feito alguma orientação para a escola atual devido a essas ocorrências, já que esse menino estava ou fazendo bullying, porque o bullying é um tema recorrente há tanto tempo e não trabalhado, né? Porque nós temos profissionais tão bons, tão capacitados, mas por que não se trabalha? Né? E hoje nós temos o ciberbullying, que acontece nas redes sociais, acontece muito camuflado, que muitos pais não têm acesso. Não, nem sabe. Nem sabem mexer. E aí, onde eles estão se matando por palavras, e é recorrente no ato físico na escola, que é o que aconteceu. Porque houve uma briga, houve um ato físico,
aonde ele ameaçou essa professora e outros alunos, outros colegas. Então ele foi e cometeu o que tinha Parece que a prometido. professora separou uma briga dele com um colega, ele levou a faca para esse colega, mas essa professora parece também estava no... Já era uma das vítimas, né? Isso. Já estava... Na cabeça dele. Parece que sim. E aí vem, né, o que o Luzimar falou. Com certeza a sociedade vai culpar. Não somente o menino, mas vai culpar a mãe e o pai. Aí vem a culpa. Né? Então, onde vocês estavam que vocês não viram o filho? O que vocês estavam fazendo? Como vocês educaram esse filho? Mas como né? se precisasse de alguém culpar essa mãe, né? Pois então. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Exatamente. Né? E quando... A família... a gente vive dizendo isso. A família é a base. É o vínculo. Família é o amor. Família é o lugar onde você aprende a praticar a misericórdia. Família é o lugar onde você aprende o perdão. É onde forma o coração. Quando nós lançamos os nossos filhos para a sociedade, a gente precisa ter essa certeza de que eu fiz o meu trabalho. Temos a certeza que não estamos entregando filhos perfeitos. Fiz o meu trabalho. Mas a mão que balança o beiço governa o mundo, né? Pois é. A mãe. Exato. Mas a gente não pode esquecer também, esses dias nós estávamos falando também, a mãe tem um papel muito importante, né, na educação. Cientificamente comprovado, né? Além de ela carregar por 9 meses, ou por 8, ou por 7 meses, né? A criança, amamentar, tem toda aquela trajetória maternal, né? Mas hoje está sendo comprovado também o papel do pai, né? O quanto o papel do pai como figura masculina, ele é importante e tem responsabilidade para o filho, Sim. né? Então, esse papel masculino é onde traz o quê? A segurança. Segurança, identidade. Porque o pai é sinônimo de identificação. O papel do pai aí para construir essa identidade no filho é muito importante. Né? Muito importante, fundamental. E vai influenciar muito na forma como ele se relaciona com Deus, pai, Exato. né? Porque a gente sempre brinca, né? A mãe é o coração, a mãe é a emoção, né? O pai é o quê? Não. É aquele cara fechado, É né? o limitador, é o razão, como diz Freud, é lei, né? O pai. É a lei. Então, existe aquele meio termo, né? Agora, Mas olha só, eu tenho uma grande amiga, essa, né, dos filhos, que ela tá lendo um livro que chama Heróis da Fé, né? Você já conhece esse livro? Heróis da Fé? Não, nunca li, mas já... Ela tá impactada, assim, com o livro. E aí, um dos heróis da fé que é citado no livro é o John Wesley, né? Sim. E lá fala da mãe dele, do irmão. Então, quer dizer, a gente vê a importância de... É aquilo que a gente estava falando, né? Uma mulher, assim, bem posicionada, sabe? Ah, gente, Ela leva o mundo, né? Ela leva o mundo, é imbatível, sabe? Então, assim, o papel da mãe na criação dos filhos, né? Ela é a árvore, sabe? Cria os teus filhos nos caminhos do Senhor e nem quando adulto eles vão se desviar, sabe? É muito poderoso isso. É muito poderoso isso. Então, é fundamental, fundamental. Agora, eu acho que a culpa talvez venha de não fazer isso, sabe? De deixar muito livre, de entregar para a escola criar, de não ter tempo de qualidade com o filho, porque no fundo a nossa alma sabe que precisa fazer aquilo. Há uma culpa, Daisy, há uma culpa por algo que de fato está acontecendo. Aquela mãe que, pela situação da família, ela teve que se ausentar, por causa de um divórcio, ela teve que se virar e ficar um pouco mais distante dos filhos, ou porque ela teve que tomar uma iniciativa do divórcio e o pai saiu de casa e ela sente essa culpa porque é o que eu digo, se o alguma tá coisa ausente, impede enfim, ela de isso. estar no papel, aí vem a culpa. Sim. Mas se você está no papel, não tem como. O problema maior é aquela culpa que não deveria estar ali, que não faz sentido. É aquela mãe
que eleva muito essa régua, ela estabelece metas Estratosfera, inatingíveis. que não vai dar conta. Surreal. Ela quer se tornar uma mãe muito perfeita, Que ninguém vai dar conta, né, no não caso. vai dar conta. Não é só ela, ninguém vai, uma mãe. E ela não dá conta de atingir esse objetivo, porque eu acho que a mãe, ela sonha com o nascimento do filho, ela sonha com a maternidade, então ela tem uma expectativa e de repente ela encontra com uma realidade. Uhum. E são muitas. Pode ser que essa mãe, podemos até falar aqui um pouco sobre isso, ela tem um filho até com deficiência. Uhum. Infelizmente, isso acontece muito. E aí ela vive uma realidade. E sabemos que não é fácil gerar, nutrir, educar uma criança, acompanhar em todo o desenvolvimento ali, não é fácil. Só que a mãe às vezes coloca de fato essa régua muito, muito, muito alta, ela cria uma regra que é muito difícil ser cumprido, né? A gente vê muitas mães que têm muita dificuldade de nomear o pai. Uhum. Freud vai dizer que a mãe nomeia o pai, ela tem dificuldade de nomear o pai, porque o filho é como se fosse... Eu tenho presenciado muitas mães repetir com certa frequência, O filho é meu. contando pra gente, ela conversando com o marido dela. Leva meu filho à escola, traz isso aqui pro meu filho. Você pergunta, mas de quem é esse filho? É meu e dele. meu. Por que você não fala o teu filho? Vai com teu pai, né? Para nomear. Então a mãe, ela com esse medo de errar, o medo de falhar, ela traz para si muitas vezes uma carga que não precisava, que é desnecessária. Então tem uma culpa que de fato ela está presente ali. Eu estava conversando com a Anaí esses dias e chegamos à conclusão que a culpa ela tem o seu lugar. Uhum. Ela é importante. Se nós não tivermos sentimento de culpa, eu não vou pedir para reaver o caso, me desculpa, a culpa tem o seu lugar. Mas ela tem limites. Uhum. Porque toda vez que tem um sentimento de culpa, com o sentimento de culpa vem a punição. Uhum. Exato. Então, eu diria que o arrependimento é necessário ter o seu lugar, mas a culpa... não, a culpa é uma emoção básica. Quando eu entendi do arrependimento. Mas se eu não me sentir culpado por algo que aconteceu, eu também não vou me arrepender. Ah, sim, entendi. Né? Eu tenho que entender que a culpa, ela é uma ação, né? Sim. Ela acontece. Ela aconteceu, então a culpa é coisa do passado, né? Então ela aconteceu. Eu fiz algo, é uma ação. Então, se eu fiz algo o que vai limitar, depender, é a minha intenção do que eu fiz. A intenção que vai gerar essa culpa, a consequência dessa culpa. E eu posso amenizar essa culpa pelo arrependimento e pelo perdão, né? Então, isso ameniza. E a culpa, por ser uma ação, ela gera um sentimento. O sentimento da culpa, né? Então, o sentimento gera uma emoção. Só que os pensamentos são fatores cerebrais, né? Não é mente, não é mental. Então, tem um limitador aí. Sim. Né? Então, os limites vêm por aí. Só que isso vem pelo autoconhecimento, né? Autoconhecimento, amor próprio, auto-perdão. Mas é possível e precisa, e tudo vem a partir do autoconhecimento. Então, essa... o perdão eu diria que é a chave. Fundamental, é a chave, né? Mas o perdão, a gente tem que trabalhar com o auto-perdão. Exato, se perdoar, né? Porque se eu não... porque é algo que eu fiz ou deixei de fazer, né? Eu pensei em fazer, não fiz. Então, e vem aquela palavrinha, né? E se não, a gente estava falando esses dias. Então, é algo que eu fiz. Então, a intenção é que faz essa questão. E quando eu falo de a culpa materna, né? É que quando eu acho ou eu creio que eu vou conseguir fazer tudo. Parece que eu não tenho direito de dormir, eu não tenho direito de ir ao cinema, não tenho direito de fazer academia. Isso, né? Então, eu me culpo por isso. Porque são padrões sociais que são estabelecidas para aquela mãe. Parece que antes de ser mãe, ela usava salto alto, ela ia no salão, ela usava vestido, e depois que vira mãe, ela usa sapatilha, calçado baixo, bermuda, deixa, sabe, a coisa... Ela fica bem ali, porque para ela eu mereço isso, porque tem uma culpa aqui. Entendi. É como se fosse uma autopunição. Mas e de onde vem essa culpa?
como eu disse, existe de fato, um sentimento de culpa. Claro que tem que ter o perdão por algo que de fato aconteceu. De repente, essa mãe cometeu alguma coisa ali que acabou perdendo o casamento, os filhos ficaram só com ela, estão sofrendo agora com a ausência paterna e ela sabe que ela foi responsável por aquilo. Então tem esse sentimento de culpa, mas tem aquela culpa que vem exatamente por estabelecer padrões. Estratosféricos. Não vai dar conta de cumprir. Tá? De repente o filho tira uma nota baixa na escola. A mãe fala assim, a culpa é minha. Assume a culpa, né? Ela assume. Ou a culpa é transmitida para a mãe, né? Automaticamente. Alguém já fala. Alguém já fala. O que você fez? Então, se ela não sabe quem ela é e o que ela fez, ela aceita a culpa do outro. Uhum. Se ela tem um problema de identidade, pronto, ali já temos um problema. Sim. É por isso que é muito importante verdade. a família estar bem coesa. Essa nova configuração de família dificultou bastante isso, porque os dois se ausentaram, estão ficando ausentes, não só a pior ausência é a emocional, né? Distante dos filhos. Nós arrumamos tanta ocupação, tanta coisa para fazer, tá? Temos que cumprir tantas metas e, logicamente, não vamos dar conta. E com isso os filhos vão ficando. E vem as comparações aí, né? As comparações. Porque se eu faço se eu coloco uma demanda surreal para a criança, né? Ele tem que fazer inglês, ele tem que fazer informática, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu estou comparando com os demais e eu estou tirando ele de casa, eu estou tirando ele de perto de mim, porque eu não consigo estar perto dele nesse momento. Então, eu crio outras demandas para aquela criança. Né? E aonde acontece a falta, né, daquele vínculo, a falta de presença da mãe e do pai, porque às vezes fica nem 1 hora com a criança em casa, nem se almoça e nem janta mais em família, né? Então não tem aquilo ali. Nós estávamos dando o exemplo da árvore, né? Quando acontece tempestades de vento, a gente olha para aquela árvore, né? Uma simbologia, né? A gente olha para aquela árvore e diz assim, coitada daquela árvore, está perdendo todas as folhas, está balançando para todos os lados, ela não vai aguentar, ela vai cair, né? Mas não, ela precisa daquele vento, ela precisa daquela tempestade. Por quê? Porque ela precisa daquela flexibilidade para poder criar raízes mais profundas e aguentar as próximas tempestades que vierem. Então, os pais dentro de casa é assim, tem problemas, todo mundo vai ter. A mãe vai ter vontade de chorar? Chora. Né? É importante para a mãe e para o pai falar para a criança, se mostrar vulnerável para a criança e dizer assim, olha filho, hoje a mãe tá triste. Hoje a mãe não tá legal. Eu preciso de ti hoje. Tu consegue? Tu consegue dar um colo pra mãe hoje? Não é feio se mostrar vulnerável para a criança. Tu tá criando, tu tá mostrando para a criança que tu está precisando dela naquele momento e quando ela precisar de alguém, ela também não vai se sentir culpada em dizer que ela precisa também de alguém, né? Ter aquela sensibilidade, ter aquela humildade. E a mesma coisa de dizer, filha, a gente está passando por uma dificuldade, mas se a gente se agarrar junto, a gente vai conseguir passar por isso. Vamos enfrentar esse vento junto. Então, isso é sim importante. Nem sempre vai ser fácil, né? Se chora junto, mas a gente também cria rotina junto. A rotina familiar, ela é muito importante. Acho que você tocou no ponto. Eu acho que criar essa rotina familiar, né? De, sei lá, de tarefinhas juntos. Vamos... Nossa, eu vou falar uma coisa bem simples, assim. De fazer pelo menos uma refeição à mesa juntos. É o que está faltando, né? Não é? De olho no olho. Né? Como é que foi seu dia? E você vê sem celular, né? No gadgets on the table. Nenhum gadgets on the table, né? E olho no olho, conexão, e realmente se importar com a eu acho que isso, não só pais com filhos, mas marido, mulher,
Né? Quando a Anaí, voltando aqui, quando a Anaí falou dessa imperfeição, Vulnerabilidade, né? Essas vulnerabilidades, tem o psiquiatra Winnicott, que é o pai da psiquiatria infantil, ele disse que pais normais perdem a paciência com os seus filhos se ficarem o tempo todo juntos de si, né? O tempo todo ele vai acabar perdendo a paciência. Isso faz parte do pai normal. Mas podem ser mais amorosos, carinhosos, se tiverem mais horas para si mesmos. Então os pais têm que ter tempo para os filhos e eles têm que ter tempo para eles também. Uhum. É essa mãe dar sequência em tudo aquilo que ela fazia quando ela não era mãe, certamente agora com um pouco mais de limitação, a gente entende, mas ela cuidar de si. E não permitir esse sentimento de culpa, fazendo com que ela permita sobre ela uma punição. Não, eu tenho que ser mãe 24 horas, eu não posso falhar, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que nutrir o meu filho, eu tenho que cuidar da minha casa, alimentar meus filhos, enfim, tá, mas eu preciso cuidar de mim também. Uhum. Essa mãe precisa ser resgatada. Essa mãe precisa ser acolhida, né? Porque a gente fala que esse sentimento de culpa, ela tem consequências surreais. Né? Faço ideia. Ansiedade, depressão, baixa estima, né? Essa perda da identidade que a gente está falando aqui, tão importante. A gente tem que acolher esse sentimento, acolher essa mãe, dizer e mostrar para a mãe, dizendo assim, olha mãe, eu sei que tu é mãe, tu trabalha fora, tu tem que cuidar da casa, né? Tu tem marido, às vezes tu não tem marido, né? Mas mostrar para ela que ela precisa tirar a super capa, né? A capa de super heroína e se mostrar sim, né? Vulnerável, se mostrar sim que ela precisa de alguém, mostrar sim que ela tem necessidades. E quando eu falo de amor e de autoconhecimento, eu só vou mostrar para o outro o meu amor por ele cuidando de mim primeiro. Porque se eu não me cuido, eu não vou conseguir amar o outro, né? Com plenitude isso, né? Então, esse amor próprio faz parte do amor pleno. Tem um artigo desse psiquiatra infantil que ele coloca lá: a mãe suficientemente boa significa uma mãe perfeita? Imediatamente ele responde: não. A mãe suficientemente boa é aquela mãe que, além de prover as necessidades do indivíduo para se constituir como sujeito, também falha, e falha com certa frequência, e está continuamente corrigindo essas falhas. É exatamente por ser aquela pessoa que cuida que há ali um ser humano que se preocupa. É a mãe que fornece o necessário e não mais que isso. É até importante repetir isso. É a mãe que fornece o necessário e não mais que isso. É muito comum ouvir mães dizer para o filho: eu amo você mais do que a mim mesmo. Eu penso que não precisa. Eu dou a minha vida por ti. A gente entende essa força materna, esse amor, esse vínculo. Mas se a mãe esquecer de si, esse filho vai ficar desprovido. Ela precisa cuidar dela para cuidar desse filho. Então, é a mãe que fornece o necessário e não mais que isso ao seu bebê, se identificando com ele, mas sem perder a sua individualidade como mulher. Os cuidados que a mãe tem com a criança têm que ser equilibrados para não se tornar uma neurose infinita. Mãe suficientemente boa é aquela que atende às necessidades do bebê, é aquela mãe que aceita errar e cuida de si. É uma mãe normal. É um ser humano normal. Né? Normal. Sentimentos de culpas porque eu não estou conseguindo amamentar. E por causa desse sentimento de culpa vai gerando um problema mental também ali, uma forma de elaborar tudo que está acontecendo e cria mesmo bloqueios. Né? Começa não consegue relaxar, não consegue amamentar, não consegue cuidar da criança. E aí vem as comparações. A minha amiga, ela conseguiu amamentar. A minha cunhada conseguiu amamentar. Então, elas são melhores A mães minha do que irmã conseguiu amamentar. Eu não estou conseguindo. Elas são melhores do que eu. Aí vem a culpa materna. Isso precisa ser
acho que cada caso é um caso, cada gravidez é uma gravidez. Olhar para ela como um indivíduo, um ser individual, né? Passivo de erro. É. Eu posso falhar, eu falhei nesse ponto aqui. Uhum. E o problema é que às vezes o foco fica tanto naquele ponto que está faltando, e isso ativa tanto o hemisfério esquerdo da pessoa que ela não consegue ir lá no direito para buscar a solução. Ela fica ali focada no problema. Eu não consigo amamentar. Ao invés de Eu sou uma mãe. buscar a solução, ela foca no problema. Eu sou uma né? mãe incapaz. Eu não nasci para ser mãe, não disse? E essa mãe de fato tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida e ela precisa entender que, mãe, você é um ser humano como outro qualquer. E esperar essa perfeição, e aí é muito importante esse pai, nesse marido, ser esse acolhedor dessa mãe. Não, calma. Isso é uma relação sincera, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente percebe que muitos pais também eles começam a cobrar. São porque omissos às vezes. exatamente, parece que o filho é da mulher. Uhum. A demanda é da mulher. É da mulher. É social, isso é cultura, né? Mas a sua irmã consegue amamentar. Mas por que você não consegue amamentar? Ao invés de provocar estímulos, dar reforço positivo para que essa mãe consiga fazer o papel dela, o trabalho dela, esse marido não facilita. Uhum. Então, de fato, a culpa materna é um problema sério nas famílias. Né? Muito. E até o Luzimar traz a questão cerebral, né? Os nossos dois hemisférios, né? Nós temos a questão da emoção e a questão da razão, né? Eu brinquei esses dias com os meus alunos. Se eu pudesse escolher em determinado dia, vou usar só o meu lado direito. Não, hoje eu vou usar só o meu lado esquerdo, não. Então eu tenho que buscar o equilíbrio, eu não Sim. tenho escolhas, né? Quanto a isso. Uhum. Então, o equilíbrio emocional aqui é importante. Então, além do equilíbrio emocional, eu tenho que buscar um suporte, um aporte espiritual para mim, né? Então, o espiritual entra aqui. Eu preciso também do meu lado espiritual, do meu lado emocional e a minha razão para estarem juntos, para andarem juntos, Foi muito né? bom você tocar nisso, porque vocês estão falando e eu estou pensando aqui, assim, meu Deus, como somos dependentes de ti. Porque o amor de Jesus cura tudo, né? Tudo. Se essa mulher rejeitada, culpada, que não tem apoio do marido, se ela se deparar com o amor de Jesus Cristo, Mas às vezes ela não sabe disso, né? Não foi apresentado esse amor, esse Deus amoroso, né? exato. É apresentado às vezes um Deus Deus que punidor, que pune, né? exatamente. Olha, tu tá enfrentando isso, é porque tu pecou, é porque tu fez isso, aí vem a culpa, né? A culpa. A culpa Então, também. Exatamente. Então A acusação. é apresentado essa acusação, essa religiosidade para essa mãe, verdade. né? Então não é apresentado um Deus amoroso. Vem comigo, eu te acolho, Deus te acolhe, né? Nós estávamos falando também. Não te acolhe, já te acolheu, te É. escolheu antes Sim, da fundação é. do mundo. Nós estávamos falando a questão de Jesus, né? Quando a passagem ali de Pedro, né? Sim. Quando Pedro estava andando sobre as águas, né? E quando ele caiu, né? Submergiu, Jesus disse assim para ele, Jesus não criticou ele, né? Ele apenas disse, Mateus 14. Isso, homem de pouca fé, né? Então, mas ele estendeu a mão para ele. Então, esse estender a mão é o que falta alguns profissionais fazerem com essas mães. Então, essas rodas de conversa que a gente faz é esse acolhimento para esses pais, mostrar, olha, todo mundo erra, né? Todo mundo falha. Mas vamos converter esse algo errado, essa falha, em algo positivo. O que eu aprendo com isso? Vamos fazer diferente agora em diante, né? Então, acolher esses pais e mostrar que é possível, sim, fazer algo diferente. Exatamente. Esse é um objetivo. Falando em rodas de conversa, Anaí, eu lembrei aqui das redes de apoio. Eu estava vendo um artigo que diz que a Organização Mundial de Saúde, com base em estimativas da população global, afirmou que, parece que é um estudo de 2010, mais de 1 bilhão de pessoas
em todo o mundo convivia com alguma forma de deficiência. E dentre elas, cerca de 200 milhões apresentavam significativas dificuldades funcionais, o que representa 15% da população mundial. No Brasil, os dados do IBGE revelou que existia aproximadamente, naquela época, 45,6 milhões de pessoas com pelo menos alguma dificuldade para se locomover, ver e ou ouvir, como também aquelas com limitações severas. Uau. Isso em 2010, né? Pois 2010. Já. Aí vamos pensar nessa mãe que tem uma expectativa, um sonho, a gravidez. Uhum. De repente, recebe ali, através até do próprio ultrassom, ou no ato do nascimento da criança, a criança tem uma deficiência. Ou então lá pelos 4 anos, 3 anos, tem o diagnóstico. o transtorno do espectro autista. Ou tem o déficit de atenção. Ou, enfim, você estava trabalhando recentemente, eu estava trabalhando com uma criança que tem o problema visual, né? Deficiente visual, autista e déficit intelectual. Em uma criança só, né? Em uma criança só. Como que fica essa mãe? Pois é. O que você me diz, por exemplo? Há pouco tempo eu lembro que você estava trabalhando com rede de apoio, né? Isso. E aí? Esse estudo é de 2010, né? Aham. A gente repara que nós estamos em 2023. Quando a gente 13 anos depois. Quando a gente fala em demandas altíssimas de laudos, né? Os pais estão em busca de laudos para comprovar algo. Não necessariamente que aquela criança tem alguma deficiência. Claro que às vezes tem, né? E quando a mãe procura isso, eu tenho um relato de uma aluna minha, uma senhora de quase 50 anos. Ela viu que a filha, ela tinha uma deficiência, mas ela quis tapar o sol com a peneira, né? E ela disse assim, não, minha filha não tem nada. Negação. Né? Negação. Ela não tem nada. E todos ao redor percebiam. Né, percebiam e falavam, não, ela tem, não tem nada. Até que, assim, será que ela tem mesmo? Mas aonde eu falei? Será que eu não comi o que era adequado para ela ter para ela ter nascido desse jeito, né? Então ela começou a se culpar. Isso é sim fatores, né, emocionais que são passados para essas mães. E ela começou a se questionar. Então ela foi em busca, né? E realmente a criança tinha sim dislexia, né? E tinha outro fator também de deficiência e então ela foi apresentado, foi colocado um laudo. Ela precisa sim de uma segunda professora. Então a família diz assim, viu? Eu te avisei que ela tinha. De novo. Né? Reafirma a culpa. Revitimizando a pessoa. Então, ela, além dessa questão de laudo, além toda essa trajetória de culpa, quando a criança ela começa, então, na fase escolar, vem novamente a culpa, aonde os profissionais da educação, onde deveriam acolher esta família, deveriam acolher esta criança, deveriam acolher esta mãe, dizem, a tua filha não vai conseguir ler, a tua filha não vai conseguir desenvolver que nem as outras crianças. Aí vem a comparação. Como é que fica? Está sempre reafirmando essa culpa nessa mãe, né? Então, até eu falei ontem, né, para as minhas alunas, e eu disse, nenhuma criança pode passar despercebido. Com a criança com deficiência, ela pode ser grau, né, avançado, pode, mas ela sempre vai ter 1% que ela vai aprender ou ela vai dar algo para ti. Então, eu não posso dizer que ela não vai aprender nunca. Então, por isso que ela é importante, sim, vir para a sala de aula, é importante, sim, essa interação. E a mãe, tirar essa questão da comparação, tirar essa questão de culpa e ser mostrado para elas assim, olha, nós temos tantas outras demandas. A tua é mais uma que nós vamos trabalhar. Você não está só.
Exatamente. Então, não estar só é essa rede de apoio. Essa rede de apoio, ela vem com N profissionais. São equipes multifuncionais, equipes preparadas, aonde entra psicopedagogo, neuropsicopedagogo, entra psicólogo, entra fono, entra terapeuta ocupacional. Então, são equipes que deveriam estar nas escolas ou deveriam estar trabalhando com aquela criança, mas principalmente com a rotina da família. Porque o que acontece? A rotina da família, ela é abalada, né? E a criança, ela tem dificuldades na escola. As dificuldades nem sempre é uma deficiência, porque são momentâneas aquela dificuldade, é uma fase que aquela criança está passando. Então, essa fase, ela tem que ser olhada como algo específico daquela criança, né? Algo específico que aquela família está passando naquele momento. E fazer essa superação, fazer esse acolhimento, faz com que eu trabalhe a base. Então, é o contexto. O contexto é uma unidade: família, escola, criança. Se algo falhar, né, não vamos atingir o objetivo. Né? Mas existem escolas preparadas hoje para isso? 100% não. Existem profissionais preparados. Deveria existir. Né? Existem profissionais vamos falar melhor, né? Existem profissionais com formação, mas existem aqueles profissionais com formação e que faz a diferença. Não vai lá só por fazer, mas vai lá e mostra que é algo de diferente a ser feito. Tem como missão, né? Exato. Né? E sem propósito de custo ou benefício. Eu acho que entra aí em jogo, né? Porque eu sempre digo, na educação especial, é passos lentos. Se a gente diz que é lento, a gente já encara ou simboliza a tartaruga, mas é mais lento ainda. Se dá 2 passos para frente e dá 3 para trás, às vezes. E precisa muito da família, né? E retomar isso, sabe? E mostrar que se a família andar junto, nós podemos criar autonomia naquela criança. Sim. A autonomia hoje é primordial para que, se a criança se torna autônoma, eu também estou trabalhando e tirando aquele peso da culpa da mãe. Né? Então, é uma relação. E de acreditar, né, na criança. Lembrei da história de Einstein, eu acho, né, que a escola ia... Como é que é? Thomas Edison, é. A cartinha, né? O bilhetinho lá da professora. Thomas Edison. Da professora, que a professora dizendo que ele era mais atrasado. Não iria aprender. Que não iria aprender. Tinha um retardo, enfim. Isso, aí desligaram ele da escola, porque ele tinha um retardo, então não ia aprender e tal, não sei o quê. E aí ele saiu da escola, e aí ele foi perguntar pra mãe, né, por que ele não estava mais na escola, e a mãe falou assim: filho, porque você é muito inteligente. Né? Então, foi por outro viés, né? Você vai estudar em casa. Aliás, ele descobriu essa carta só depois que a mãe veio a falecer. Exatamente. Né? Que ele viu que, na verdade, o que estava na carta não era bem aquilo. Então, tudo que a gente precisa é de amor, né? Vamos eu lembro, a minha esposa, ela teve um irmão com síndrome de Down. Ele faleceu agora 3 anos atrás, com 52 anos, sei lá. Quer dizer, ele nasceu lá na década de 60. 60, por ali. Onde nós falávamos muito em educação especial. E era verdade. E a minha sogra era uma mulher muito, muito batalhadora, mas uma mulher semi-analfabeta. E essas redes são muito importantes. Ela em contato ali, né? Ela teve a percepção muito cedo. Ele foi estimulado muito cedo. Uau. Muito cedo. Ele foi muito cedo para a escola APAI. Faz toda a diferença. Né? A minha sogra teve um olhar diferente para aquilo. Então ele morreu nessa idade, ele teve um probleminha de saúde, mas era um garoto que levava uma vida até certo ponto, apesar da limitação, bem que normal. Ele fazia as coisinhas dele,
interagia com as pessoas, tinha aquelas dificuldades que é próprio do síndrome de Down, dificuldade na fala, enfim. Então, ou seja, precisa ter esse encontro, essa rede de contato, estimular essa mãe, trazer essa mãe para perto, para que essa criança seja bem cuidada, tratada, estimulada e consiga ser incluída ali, né? Tem a educação exclusiva, não? Inclusiva. E essa criança seja colocada ali dentro e que tenha aceitação desses pais o quanto mais cedo. É isso que eu falo. Porque quando tem um sentimento de culpa, a mãe tende a esconder o filho. Isso. E a gente vê nessa fase a importância do profissional na área da educação. Por quê? Porque antes nós tínhamos a educação especial. Aquelas escolas onde eram só crianças deficientes. Em 2008 foi feita a reformulação, onde começou então a se desmembrar essas escolas especiais que porventura, muitos eram somente depósitos, né, onde os pais colocavam ali e esqueciam dos filhos, né? Eram tipo internatos. Então, em 2008 começa a desmembração, onde começa a legislação para a escola inclusiva, aonde as crianças com deficiências começam a vir para as escolas regulares. Então, essa demanda vinda para a escola regular, houve falhas? Nós estamos caminhando? Sim, estamos caminhando a passos muito lentos, né? É muito recente isso, né? Então, nós precisamos, além de profissionais especializados com formação adequada, nós precisamos de um olhar humanizado, né? Esse olhar humanizado é o quê? Quando a criança vem para a escola, né? Eu não estou trabalhando só a criança. Eu também estou trabalhando a família, né? Então, essa rede, essa demanda da família, ela tem que ser assistida. Então, a escola tem que trabalhar com a criança e, porventura, faz reuniões, né? Verifica essa demanda familiar, como está a mãe, né? Porque reflete muito. O que acontece em casa acontece na escola. Claro. Porque é o social, onde acontece, né, onde acontece essa interação social é na escola. Então, é um reflexo onde a gente precisa trabalhar. Uma história do que aconteceu foi o ano passado, uma aluna de 43 anos, eu estava trabalhando sobre déficit de atenção, e eu vi que aquela aluna ela estava prestando muita atenção. Só que foi uma descoberta já no primeiro trimestre. Eu percebi que ela sentava na frente, né? E ela olhava fixamente sempre para mim, né? E aí eu tenho uma mania, né? De antes de começar a aula, ir classe por classe. E aí, fulano, tá tudo bem? Eu tô te vendo que tu tá cansado hoje. Aconteceu alguma coisa, né? Eu vou e converso, né, com cada um. E eu comecei a conhecer a história daquela aluna. Por que ela era tão tímida? Por que ela era tão, né, introspectiva, fechada, né? Ela não conversava com ninguém. Eu trabalhei a questão da deficiência auditiva. Então, eu soube do histórico dela. A escola, a coordenação não sabia. Ela não escutava. Ela, do lado Fazia direito. Só a leitura labial. Ela escutava somente o lado esquerdo. Ela perdeu a audição total. Por quê? Porque ela não é daqui, ela é de um outro estado. E quando ela era pequena, entrou, né, um bichinho ali, aí demorou até, né, ia de barco, demorou assistência médica, né, ela disse que a família não tinha condições, então, por fim, perdeu, né, a audição do ouvido direito. Foi um fator. Então, eu mostrei isso no conselho de classe e disse, professores, essa aluna aqui, ela não tem dificuldades de aprendizagem. Ela consegue a evolução necessária desde que tu olhe para ela, mostre para ela o que ela tem que fazer. Tenha esse olhar, né? Olhe para ela e fala para ela, mostra o que ela tem que fazer. Ela precisa disso. E aí
os professores começaram a trabalhar de uma forma diferente. Uma outra aula, eu estava dando sobre déficit de atenção e aí ela disse assim, prof, eu posso te entregar, isso no final da aula, posso te entregar uma cartinha? Tu lê só em casa. Claro que eu não li em casa. Eu cheguei no carro e já li. E ali ela disse assim na cartinha, prof, muito obrigada. Hoje eu sei que eu não sou burra. Ai, meu Deus. Hoje eu sei que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Hoje eu sei o que eu tenho. Eu passei uma vida toda as pessoas dizendo que eu era burra e que eu não ia conseguir. Hoje eu entendo por que eu reprovei tantas vezes na escola. Ai, Jesus, por que demorou tanto, né? 43 anos. Por que demorou 43 anos para vir algo assim? Né? Então, e hoje, assim, ela, com incentivo, ela conseguiu passar num concurso, né? Então, ela tá muito feliz. Ela tem uma demanda, assim, mas ela precisa desse acolhimento ainda, né? Vamos, vai. Mas né? é o que eu falo, né? É um olhar, né? De você, é o que a mãe do Thomas Edison fez, né? Um olhar de você acreditar, né? De você enxergar aquilo, acreditar. Olha, Não mais um, né? exatamente. Não é mais um. Mas é necessário a gente parar de olhar para o umbigo, né? Fazer aquele exercício da coruja, assim, ó. Olhar para o lado, né? Verdadeiramente enxergar o outro ali que está na tua frente. E dar esse apoio para essa mãe, que é a pessoa mais presente na vida desse filho, para que perceba o mais cedo possível. E esse acolhimento para a família, esse acolhimento para a mãe, que normalmente é essa figura que está ali nos primeiros anos de vida, nutrindo, tocando, enfim. Claro, muitas vezes é a que mais precisa ser acolhida, né? Muito, muito, muito. De alguém que diga para ela assim, olha, tá tudo certo. Tá tudo certo, tu pode sim usar um salto alto, tu pode sim colocar tá tudo um certo, batom, exatamente. né? Tu pode sim ir fazer as unhas, tu pode sim ir no salão, tu pode sim ir no cinema, tu pode sim ir jantar fora, sozinha, né? É verdade. Tu pode fazer isso, porque o teu filho precisa saber que tu faz isso também. Sim, tem. Você pensa, o que uma mãe vê o filho dela entre vários outros alunos na escola e percebe que há uma lentidão nele? Isso para uma mãe, filho, filho. Então essa mãe precisa de fato ser apoiada, ser amparada, acolhida e ajudar ela a ter esse olhar para o filho e falar, não, o teu filho, ele tem essa diferença, aquele também tem aquela outra diferença, calma, vem cá, vai dar tudo certo. A gente precisa, eu como mãe, né? A gente precisa daquele frio na barriga, quando a gente vê, assim, os filhos saindo da escola, ou numa reunião, né? Ou num parque de diversões, a criança vem e diz assim, ei, essa aqui é a minha mãe, essa aqui é a minha mãe. A alegria da criança saber que a mãe está ali, né? A autoafirmação, a segurança, né? Ela só é passada por quê? Sim. Os pais são heróis para os filhos, né? São os heróis deles. Agora eu gostaria de chamar a atenção de nós, pais, os homens, porque, por exemplo, eu recebo no consultório vários adolescentes. Criança não mais, mas vários adolescentes. E é raro a presença do pai. Tá sempre a mãe lá. Sempre a mãe. Normalmente, o que a gente, na primeira sessão ali, tanto na primeira quanto naquela que a gente chama de devolutiva, precisa falar com os pais. Os pais precisam estar inseridos nisso, participando disso, desse processo terapêutico. E quase sempre esse pai, ele não aparece. Aí talvez ele entende, eu estou fazendo o pagamento das sessões, então é o suficiente. Acho que está participando. Só que não. Eu fiquei muito feliz que eu estava com a paciente e no primeiro momento o pai não foi. A mãe disse assim, não, talvez ele até vai vir, mas em momentos diferentes, porque as nossas ideias não batem. Não foi. E durante a sessão já percebia que o adolescente
traziam algumas queixas com relação a essa ausência do pai. E também traziam as queixas por saber que o pai estava ausente e a mãe estava sobrecarregada. A mãe estava carregando toda essa carga. E filhos adolescentes, de fato, têm lá as suas dificuldades que os pais precisam estar presente para dar essa direção. Mas na devolutiva o pai foi. Quer dizer, isso para o filho é muito importante, né? Meu pai está presente, meu pai está participando disso. E a gente percebe, nesse momento, a dificuldade que o pai tem para falar sobre o filho. Como que parece que esse filho adolescente, essa filha adolescente, é um ser estranho para esse pai. Desconhecido. A mãe fala todos os detalhes. Tudo. O pai já fica meio que... Claro, percebe uma dificuldade de comunicação entre pai e mãe, né? Entre os dois. Mas também essa ausência desse pai. Só que enquanto isso, a filha está sofrendo com essas ausências. É como o filho, quando a Anaí falou do filho sair, a minha mãe está aqui, né? O filho na sala de aula e vê o pai passando pelo corredor. Claro, se esse filho tiver feito coisa boa na escola, né? Meu pai está na escola, né? Isso é muito legal. Isso faz muito bem para o filho. Isso, quando o pai sai do trabalho, vou dar uma saidinha aqui, vou ali numa reunião na escola. Sim, ele se sente isso amado, traz um alívio, né? Isso traz um alívio para a mãe. Traz um alívio muito grande para a mãe. Meio que, não, o meu marido vai resolver. Meu marido vai participar. Quando a mãe percebe que o pai tem interesse em ver o caderno do filho, o caderno da filha, e a mãe vê aquele pai conversando com o filho sobre as notas. Me explica isso aqui, filho. Parabéns. Isso faz muito bem para essa mãe. Isso traz muito alívio para essa mãe. E dá, inclusive, tempo para essa mãe cuidar de si. Pronto, agora as mães vão tudo enviar o podcast para os pais assistirem. Isso. Pode ter um podcast excelente para vocês assistirem. Só que hoje nós temos essa demanda de pais, né? Com divórcio, pais separados. E o que fazer quando não tem? Né? Então, é primordial o pai entender que ele não só paga, ele não só dá a pensão, mas ele é responsável ainda pela formação da criança. Claro, e ele pode ter divorciado da mulher, mas do filho não, né? Então, deixar de lado brigas, inconveniências na presença dos filhos, mostrar que a mãe não é culpada por decisões alheias, né? E mostrar para os filhos, sim, que ele é amado. E a mãe mostrar para o filho que ele é amado pelos dois. Mas o pai se fazer presente em ir e realizar as demandas do filho. Porque hoje, quando o pai quando se pergunta para o pai, qual é o nome mesmo da professora do teu filho? Eu não sabe. Não sei. Muitos não sabem. Qual ano? Não sei. Sabe? Então, se fazer presente é saber como o filho está e o que o filho está precisando. E tem que tomar um cuidado muito grande para não instalar nessa criança, dependendo da idade, um sentimento de rejeição. Porque quando a mãe se vê naquela situação, quase sempre nos divórcios, as crianças ficam com a mãe. É o que a gente mais percebe por aí. A mãe, em algum momento, ela fala, puxa, eu tô cansada. Eu acho que eu não deveria... Onde é que eu estava com a cabeça que eu fui casar e ter filhos? Naquele momento de sofrimento. Porque esse pai não aparece para dar esse apoio. Já não é mais tempo dessa mãe ficar provando para esse pai que ele é pai daquelas crianças. Já passou esse tempo. Eu preciso continuar assumindo essa criança. Porque é meio que um efeito dominó. Vem o divórcio, vem um sentimento de culpa, vem um sentimento de rejeição nos filhos, vem a revolta nos filhos, a depressão, o transtorno de ansiedade, exatamente por causa dessa ausência desses pais, e esse sentimento de culpa da mãe, e essa mãe que não consegue se cuidar, porque ela acha que ela não pode se cuidar, ela tem que ficar o tempo todo pelos filhos, é ela, e aquilo só vai causando sofrimento nos filhos. Quer ver filhos felizes e saudáveis, é ele perceber que a mãe está bem. É verdade. É ele perceber que a mãe está bem, que o pai está bem. Se não podem ficar juntos, ok, uma decisão dos adultos, ok. O apóstolo Paulo disse que Deus nos chamou para a paz. Paulo fala muito sobre casamento, sobre divórcio. Inclusive, quando eles falam lá para Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio. Jesus fala, mas não era assim no princípio. Mas por causa da dureza do coração das pessoas, não vou falar dos homens, porque vai pensar que é só o homem, né? Da dureza do coração das pessoas, então vem o divórcio. Ok, decidiu, divorciou.
E agora os filhos? Eles não podem se transformar em um objeto. E essa mãe não pode carregar esse sentimento de culpa, né? Porque eu deveria ter suportado esse homem me traindo. Eu deveria ter segurado um pouco mais. Não, chega um momento que é até cuidar de si. Fala, olha, deu. Não estou aqui fazendo uma apologia ao divórcio, mas Deus nos chamou para a paz. Mas tem que tomar muito cuidado que esse divórcio acontece, mas esse pai precisa estar presente. E respeitar as demandas da mulher, Respeitar, né? exatamente. Deixar de lado também essa questão machista que Sim. o homem, né, tem, que ele pode fazer e a mulher não pode. Essa semana, né, eu vou ficar com as crianças, Isso. vai fazer suas coisas, vai fazer sua viagem, vai fazer seu curso. Fica tranquilo que eles estão comigo. Não é os seus filhos estão comigo, não. Os meus filhos, nossos filhos, eles vão ficar comigo. Pode ficar tranquilo, pode descansar. E tudo bem. Toca a vida. Toca a vida. Mas que essa culpa materna tem que ser trabalhada. E essas mães que estão nos ouvindo agora, repensar, refletir um pouco nisso, não carregar tanta culpa, estabelecer metas que você, mãe, consiga de fato cumprir e não queira ser uma heroína, né? Mais do que você de fato pode ser. Simplesmente seja mãe, cuide dos seus filhos, dê a educação, acolha, abrace, ame, ore com eles, mas também permita-se ser acolhida, ser cuidada. E a gente sempre fala, eu brinco, né, que não importa, né, voltando desde o início, né, não importa os diplomas que a gente tem, né, a gente deixa tudo para fora e porta para dentro, a gente só é mãe. Vamos acolher aquela mãe, mas vamos acolher o que está acontecendo naquela casa, naquela família, né? E a gente parte do princípio, o lado espiritual também é importante, né? É mais importante. Então, a reunião num almoço, numa janta, sim, é importante. Mas para finalizar o dia, a oração, né? A oração com solitude precisa, assim, pedir. É onde eu estou escutando o outro, o que o outro está precisando, o que o outro está agradecendo, eu já estou conhecendo o meu filho também, né? Então, é na oração que a gente vê também a humildade, a integridade, a gente vê a questão emocional, como é que eles estão, se eles estão mais afetivos, se eles estão mais sensíveis. Então, é importante a gente se dar as mãos e agradecer. Uau. A gratidão ao término do dia é importante, finalizando o dia e iniciando o outro. E você vê quantos benefícios, né? Porque ali já ensina eles num relacionamento, né? A gente vai lá no desenvolvimento. Quando eu digo assim, no sensório motor, a criança, ela vê o outro. Então, o adulto é espelho. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, o meu filho dormiu, né, antes da oração, foi ler e acabou dormindo. A minha filha de 4 anos disse assim, mãe, tu não vai orar? Já tá dormindo, né, mãe? Né? Tu não vai orar? Aí eu disse assim, vamos orar. O Davi tá dormindo, mas eu vou chamar a Ana. Então, nós oramos nós, né? E aí eu disse, o Davi tá dormindo, mas ele também está recebendo a oração. Então, uma menina de 4 anos, ela sabe já da importância. Uau. Mas você vê esse olhar pedagógico da mãe. Não tô falando que tem que ser pedagoga. Esse olhar Claro, pedagógico, claro. essa sensibilidade, essa percepção, né? É muito... a importância né? dessa Por isso mãe, a importância né? dos grupos de suporte, de você ter contato, né? De buscar essa ajuda, né? E é interessante... A troca, né? Aham. E é interessante, voltando aqui, interessante que a Nair, nesse momento, muito importante você ter falado dessa cena, Davi, acorda, temos que orar. Não colocar também sobre o garoto que a oração é um peso. Exatamente. Filho, você estava dormindo, mas nós oramos por você. Exatamente. A oração é um prazer. Não pode, né? tomar cuidado para não passar para os nossos filhos a imagem de um Deus carrasco. Exatamente. Não. Você estava dormindo, mas as suas irmãs, nós oramos por você. Acorda, você tem que orar. Acorda. Não. Isso também é pedagógico. É verdade. Né? Ele cresce apaixonado por Deus. Exatamente. Tá? Então, a gente finaliza, né, por mais olhares humanizados, né? Sim. Mais Amém. olhares integrais, eficazes, por mais profissionais, né, que olhem
para o indivíduo, olhe para a criança, olhe para a mãe, como um ser integral, não como uma parte e não como mais um número. Isso. Porque nós já estamos cansados de teoria, nós estamos cansados, não que a teoria não é importante, seu lugar. ela tem um lugar, né? Mas nem só de teoria vive o homem, a gente precisa de praticar. A gente precisa da prática, então a gente precisa da vivência, a gente precisa da interação. Chega de contabilidades da vida, chega das consequências que a vida já vai nos dar, né? Então a gente precisa vivenciar aquilo ali e mostrar e caminhar junto. Muito bem. Sermos imitadores de Cristo. Né? Exato. E mais mães, né? com Saudáveis. Saudáveis. Amar com o amor dele, ter a compaixão que ele tinha, que ele tem, né? Conosco, né? E é isso, você vê um olhar de compaixão com essa sua paciente, né? Sua aluna, né? Fez toda a diferença. O que você fez? Você se interessou por ela. Só Verdadeiramente você se interessou. E aí uma pergunta fez toda a diferença. Nós fizemos algumas rodas de conversa, Deise, e terminando, né? Uhum. E a gente percebe o quanto a gente precisa dar voz para essas mães, para esses pais. Sentir, às vezes, quando fala da Anaí, que teve esse olhar para essa aluna, às vezes você não precisa falar muito. Exato. É de fato ouvir, perceber, ter a empatia. Não, eu tô aqui, eu tô te entendendo. Eu consegui entender. Vamos conversar sobre isso. Deixar a pessoa falar, inclusive, sem ser julgado. Mas eu quero dizer para essas mães que tem jeito. Tem né? jeito. E nós vamos deixar aqui o contato do Dr. Luzimar, da doutora Anaí, né? Anaí. Deu até um... E vocês podem procurá-los e eles têm uma rede também. E tem jeito, e é tão bom saber que tem, né? E que a gente pode contar e que existem pessoas como vocês que estão aí para acolher essas mães e tratar. A gente não pode dizer que é fácil o caminho. A trajetória é um percurso, né? Tem desvios. Como nada mas na vida, a gente né? vai chegar lá, Exatamente. né? Então, um apoiando o outro, a gente chega. Mas se essa mãe souber que ela pode dar a mão, né? Que ela tem alguém para dar a mão e caminhar junto, eu acho que é por aí, né? Essa mãe que está sendo pressionada pelos professores lá da escola, pelos vizinhos, parentes, tios dos seus filhos, tias falando, seu filho tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Conversa com a Anaí. Conversa com a Anaí. Ela te ajuda a ter esse olhar. Vamos Viu, conversar. gente? E olha, espalhem para as mães que precisam de ouvir isso, né? Precisam saber que tem solução, que tem profissionais maravilhosos na área, que tem solução, que tem jeito. Você não será julgada e nem será vítima de preconceito. Exatamente. escutado. Será amada, acolhida, escutada. É para isso que nós estamos estudando, é para a gente estar lendo, buscando. Acima de tudo, nós temos uma missão, né, que é proporcionar esse bem para as famílias. Amém. Nós temos um chamado, né, Deise? É verdade. Tem como missão, né? É uma missão. É uma missão. Essas rodas de conversa é uma missão que a gente colocou para nós, né? Não há custo algum. Então, a gente quer disseminar essa ideia onde os pais, não por comparação, mas que eles coloquem ali as demandas e eles possam perceber que eu posso sim fazer algo hoje, né? Porque o outro também tem, né? Então, eu consigo fazer. Amém. Que essas rodas de conversa possam chegar ao conhecimento de cada lar que precisa dela, né? E tá nas nossas mãos divulgar isso. Isso. Né? A pessoa pode, inclusive, reunir os vizinhos, né? As vizinhas, lá no salão de festa lá do condomínio. Vamos fazer uma roda de conversa, fazer um bate-papo. Vamos conversar sobre família. É verdade. Vamos conversar sobre filhos. Mas vamos conversar com pessoas sábias, viu, gente? Isso. Livrem-se dos cabeças de bag. Gente, eu queria agradecer muito a Anaí, que fantástico. Pastor Luzimar, que já é aqui. Sim, mas eu falei que eu queria apresentar a Anaí para você, né? Olha, viu? Traz pérolas aqui para nós. Já trouxe 2, né? Todo mundo orando por eles hoje, gente. O Diogo, a minha esposa, que indicou, né? E foi uma... foi fantástico. Benção, né? Um abraço pro Diogo. O Diogo, ele contou que se não fosse o apoio que ele teve da família, ele não teria conseguido. Isso. Foi fantástico.
Então, a família foi fundamental. Eu convido vocês, se vocês não assistirem ainda, assistir o podcast que nós fizemos com ele, com o pastor Diogo. Fantástico. Mas então, muito obrigada. Eu quero agradecer mesmo. Muito obrigada por esse transbordo aqui, né? Por levar essa luz a muitos lares. Ok. Amém. Obrigada. E vocês estão convidados para virem aqui falar de... Só Naí chamar. ali, ó, tá uma caixinha de Pois é. neuropsicopedagogias. Sim. Ó. Além da maternidade, né? Além da Da maternidade. prática. É verdade. Da prática. Coisa boa. Obrigada, viu, Naí? Obrigada, pastor. Tamo juntos. Até a próxima. Uma Até. boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo podcast.